Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos numa série de mensagens. Coloque na tela para mim, Isa, por favor. Isa vai me ajudar a ministrar hoje. Isso não convém. Isso não convém. Você tem sido abençoado, irmãos, com essa série de mensagens? Meu Deus, eu também. Deus tem falado muito dos nossos corações. E nós vamos continuar nesse mês de dezembro com esse tema. E é importante, irmãos, perdão, eu só preciso dar um recado mais rápido aqui que eu esqueci. No mês de dezembro a gente vai ter uma agenda mais curta, depois a gente vai alinhar isso com o Henrique, tá? A gente vai colocar a agenda para vocês. Mas André, você consegue depois criar uma enquete para nós de quem vai estar presente no culto da virada ou não? Tá ok, irmãos? Só coloca lá, presente no culto da virada, sim ou não, porque aí depois a gente vai se organizar com a pastora Fran, a mulherada aí, se a gente vai fazer, o culto é certeza que vai ter, irmãos, isso é certeza, isso aí é tradição já para nós, mas só para ver se a gente vai fazer aqui a nossa ceia, como nós sempre fizemos, né, com as pessoas que estiverem aqui, as pessoas que gostariam de passar aqui junto com a família do pastor, nós vamos estar aqui, e aí só dá um sim ou não, você consegue criar para nós, Andrezão? Aí vocês votam lá, culto da virada, sim, não, só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão estar aqui, e para a Fran também depois vai organizar aí a parte da ceia aí, da virada aí do ano 2025 para 2026, amém? Glória a Deus, vai ser importante você estar junto com a gente, mas se você tiver algum compromisso com a sua família, amém também, irmãos, glória a Deus. Último recado, eu vou ter uma reunião agora nas próximas semanas com a nossa junta também, com os nossos líderes, vamos fazer o encerramento e já começar a alinhar a nossa visão para 2026, que vai ser importante para nós, irmãos. E você, homem, mulher, você família, criança, jovem, você precisa estar junto conosco aqui em 2026, vamos avançar, irmãos, vamos avançar em nome de Jesus, né, Rosa? Vamos avançar em nome de Jesus, glória a Deus. Isso não convém. Palavras duras. Abra sua Bíblia, por favor, Colossenses capítulo 3. Meu Deus, a hora voa. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 8. Confesso para os irmãos que o louvor de hoje, meu Deus, aliás, sempre, né? Mas o louvor de hoje deu uma restaurada, estava um pouco cansado, teve um dia um pouco atípico hoje, estava lá em Campinas, fui prestar um concurso público lá na minha área e passei praticamente um dia fora, cheguei quase no início aí do culto. Não deu tempo de descansar, mas depois desse louvor aqui abençoado, meu Deus, deu uma levantada aí, oh glórias, aleluias. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 8. Os irmãos se encontraram, digam amém bem forte, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Até aqui a nossa leitura, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem uma frase, irmãos, uma frase interessante, que um sábio disse: as palavras são como sementes, quando lançadas não podem ser recolhidas, mas geram frutos, bons ou maus. Será que dá para colocar na tela para mim, por favor, aqui, essa frase? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 3, 1, 2, 3. As palavras são como sementes, quando lançadas, não podem ser recolhidas, mas sempre geram frutos, bons ou maus. Talvez você já tenha vivido isso.
Quem de nós, né? Quem de nós já não passou por isso? Quem nunca, irmãos, não recebeu uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo que alegrou o seu dia? Ou o contrário, né? Quem nunca recebeu uma palavra dura, uma palavra pesada, que feriu a alma, que doeu na alma? Tem os dois lados da moeda, né? Interessante, irmãos, que Tiago, no capítulo 3, Tiago, ele compara a língua como um pequeno leme que controla um grande navio. Ou ele também fala de uma simples fagulha que incendeia uma floresta. Ou seja, irmãos, palavras nunca são neutras. Palavras não são neutras. Palavras, elas constroem ou destroem. Palavras, elas levantam ou derrubam. Palavras, ela abençoa ou amaldiçoa. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo aos colossenses: olha, agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem indecente ao falar. E ele diz: olha, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Ou seja, irmãos, quem foi transformado por Jesus, aquele que foi transformado por Jesus, precisa também ser transformado no seu modo de falar. Posso ouvir amém? Precisa ser transformado no seu modo de falar. Ou seja, irmãos, a nova vida deve alcançar o que? As nossas palavras. A nova vida do cristão deve alcançar novas palavras. Porque olha, no mundo, falar o que dá na cabeça, falar o que dá na cabeça no mundo é sinal de autenticidade. Olha como ele é autêntico, ele fala mesmo, ele é autêntico. Autenticidade no mundo é isso. Nossa, como ele é autêntico, né? Ele fala mesmo. Zombar, irmãos, ironizar, usar palavrões, no mundo é considerado normal. Mas diante da nossa série, diante de Jesus, isso não convém. Isso não convém. Porque, irmãos, a nossa boca, ela revela quem nós somos. E a nossa boca também revela de quem nós somos. Mateus no capítulo 12, verso 34, diz: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, irmãos, se você só fala palavrão, o seu coração está cheio do quê? Se só tem maldade, se só faz maldade, o coração está cheio do quê? Então, irmãos, você percebe isso? Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos levar isso a sério. Mateus fala isso aqui, Jesus fala isso aqui. A boca fala do que o coração está cheio. A boca, irmãos, é o microfone do coração. Ou seja, tudo que sai do nosso coração sai em forma de som, porque sai através da nossa boca. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Precisamos ficar atento com isso, porque nós colocamos para fora tudo aquilo que está aqui dentro, tudo aquilo que está aqui no nosso coração. Agora, irmãos, se o coração está cheio de Cristo, se o nosso coração está cheio de Cristo, nós devemos então que transbordar graça, transbordar amor, transbordar verdade. Porque, irmãos, eu e você, o cristão, ele deve ser conhecido não apenas pelo que crê, guarde isso, mas o cristão deve ser conhecido também pelo que ele fala, a forma que ele fala. Posso dizer alguém? Vamos juntos, irmãos. A forma como nós falamos. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos lembrar que a forma como nós falamos, como nós se expressamos ao falar, podem abrir portas ou fechar portas. Por exemplo, numa entrevista de emprego,
Uma entrevista de emprego, ela pode ser perdida por causa de uma fala errada, de algo que você falou de uma maneira inadequada. Irmãos, um casamento ele pode se desgastar. Guarde isso, vocês casais. Um casamento pode se desgastar pelo excesso de palavras duras, palavras ásperas, palavras pesadas. Uma amizade, irmãos, pode ser rompida por causa de uma conversa atravessada. Quantas vezes eu já vi isso? De uma amizade ser perdida por isso. Ou seja, irmãos, não se trata aqui de uma questão espiritual. Não é só isso. Mas se trata também de consequências práticas na vida. Isso é muito importante para nós. Além disso, irmãos, a linguagem ela não apenas revela o nosso caráter, o seu caráter, o nosso caráter, mas ela influencia em gerações. Por exemplo, filhos que crescem ouvindo palavras de incentivos, palavras de encorajamento, tende a ter um futuro, uma juventude, uma fase adulta melhor, sólida. Agora, filhos que crescem com críticas, com palavras destrutivas, com palavras torpes, esse tem muito problema quando ele chegar na fase adulta, porque ele cresce cheio de traumas. Ele cresce com traumas que ele ouviu desde criança, dentro de casa. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com a nossa fala, porque isso, pais e mães aqui nesta noite, você que está assistindo também no campus online, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas palavras, com os nossos filhos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque, irmãos, palavras não ficam no ar. Palavras não se perdem no ar. Não é dessa forma. E por isso que nós precisamos cuidar, irmãos, cuidar da nossa fala, meu irmão. Nós precisamos cuidar da nossa fala e do nosso legado que nós deixaremos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E nessa mensagem eu quero refletir aqui com vocês, sobre como a linguagem torpe não convém diante de Cristo. E como nós podemos ser um instrumento de vida através das nossas palavras, daquilo que sai da nossa boca. Então eu quero ser muito didático aqui, irmãos, como sempre. Muito didático, mas eu quero que você anote que você vai ser importante para você. Anote 3 pontos importantes, 3 ensinamentos dessa mensagem importante. Primeiro, diante de Jesus, palavras destrutivas não convêm. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Diante de Jesus, palavras destrutivas não convém. Não convém. Irmãos, palavras, elas podem ser armas letais. Palavras, elas ferem mais do que pedras, porque a pedra, ela fere o nosso corpo, mas as palavras, irmãos, ela fere a nossa alma. Ela fere a nossa alma, irmãos. E a língua má é um mal incontido, carregado de um veneno mortífero. Tiago capítulo 3, Tiago fala sobre isso. É um veneno mortífero que mata. Irmãos, quantas famílias não foram desfeitas por ações erradas, por atitudes erradas, por causa de uma fala, por causa de palavras ásperas, repetidamente, palavras duras, palavras destrutivas, palavras pesadas. Quantos filhos, irmãos, quantos filhos cresceram e crescem inseguros, porque ao invés de ouvir, olha, vai para frente, eu confio em você, vai dar tudo certo, vamos, você consegue. Não, eles crescem totalmente ouvindo ao contrário: você não presta, você é um imprestável, você não vai ser nada na vida. Quantos filhos, irmãos, se perdem por palavras pesadas dos seus pais? Irmãos, quantas igrejas se destroem, se dividem por palavras, por atitudes, por comentários perversos dentro da igreja,
por calúnias entre irmãos. Quantas igrejas se dividem por isso? Irmãos, uma crítica maldosa pode destruir um sonho. Uma crítica maldosa pode destruir um sonho. Uma ofensa, irmãos, uma ofensa, ela pode deixar cicatrizes emocionais para toda a vida. Faz sentido isso para vocês, irmãos? Sim ou não? Por toda a vida. Irmãos, uma mentira, ela pode arruinar a reputação de alguém. Pode arruinar. E quantos casamentos, irmãos, não poderiam ser salvos se houvessem menos gritos e mais diálogo? Quantos casamentos, quantas amizades, meus irmãos, não poderiam ser preservadas se houvesse menos acusação e mais compreensão? Quantas? Irmãos, e Jesus é o nosso modelo maior. Jesus é o nosso exemplo. E glória a Deus por isso. Porque, irmãos, Jesus, Ele nunca usou palavras para humilhar alguém. Jesus nunca fez isso para humilhar alguém. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, Jesus a tratou com dignidade. Jesus a respeitou, aquela mulher. Jesus, quando Ele encontrou com Pedro, ao corrigir Pedro, Ele não descartou Pedro, não, mas Ele preparou Pedro para liderar. Até mesmo na cruz, irmãos, diante daquela multidão, Lucas capítulo 23, verso 34, Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus não falou: olha Deus, olha Pai, destrua essa turma aí, esse povo ingrato, esses canalhas. Não, Jesus não fez isso. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, isso não significa que não basta apenas não falar palavrão. Não é isso. O desafio aqui é um pouco mais embaixo. O desafio aqui é maior. O desafio aqui, queridos, é aprender a ter domínio próprio. A ter o que, irmãos? Domínio próprio. Domínio próprio. O desafio aqui é ter domínio próprio, freando a língua, irmãos, quando a vontade é de reagir com agressividade ou até zombaria, escolhendo expressar a vida quando a tendência natural é soltar veneno, é agressão. Olha só, é uma diferença, irmãos, porque essa deve ser a atitude de um cristão. O verdadeiro cristão, irmãos, ele tem um fruto no seu coração. O verdadeiro cristão tem um coração que foi regenerado, e as suas palavras são palavras diferentes do mundo, diferentes. Amém? Amém. Vocês estão quietinhos? Glória a Deus. Lembre-se, irmãos, lembre-se que o diabo, ele não precisa levantar grandes perseguições para enfraquecer a igreja. O diabo não precisa levantar grandes perseguições para enfraquecer a igreja. Ele só precisa, irmãos, de uma boca que se torne instrumento de destruição. Porque às vezes nós ficamos preocupados, né? Estão perseguindo a igreja, estão perseguindo os cristãos, os crentes. Mas nós precisamos ficar preocupados com aqui dentro. Porque quando a perseguição vem de fora, nós se une, a gente se fecha, a gente ora, um ajuda o outro, a gente vai para frente. Mas agora, quando o problema é dentro da igreja, quando a divisão está dentro da igreja, quando a palavra torpe está dentro da igreja, irmãos, isso é um problema. Isso é um problema, porque palavras destrutivas, palavras torpes, palavras de maldição dividem uma igreja, arrebentam uma igreja. Em nome de Jesus, que isso não haja no nosso meio. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que isso não haja no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque cada vez que alguém é ferido, irmãos, com palavras, cada vez que alguém é ferido com palavras, irmãos, abre brechas para a divisão, para a frieza e o afastamento. Mas, irmãos, quando alguém abre a sua boca para liberar palavras de vida que são ditas,
Quando você abre a sua boca para poder liberar palavras de vida, sabe o que acontece? Nós construímos pontes e não divisão. Amém, queridos? Nós construímos pontes. E mais do que isso, nós revelamos Cristo ao mundo. As pessoas olham para nós e vê realmente, olha, essa pessoa é diferente. Olha como que ele fala diferente. Olha como que ele age diferente. As pessoas vê Cristo em nós. Glória a Deus. E nós precisamos lembrar, irmãos, que, olha, Deus pedirá conta das nossas palavras. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Mateus capítulo 2, verso 36. Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, no dia quando, irmãos? Do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou seja, irmãos, o que nós falamos não se perde no ar. Não se perde no ar. Não. Tem um peso eterno diante de Deus. Por isso, queridos, que nós precisamos tratar as nossas palavras como algo de grande importância. Sabe por quê? Porque elas revelam o nosso coração. Elas revelam o nosso quê, irmãos? Coração. E ela será usada lá no dia do juízo. As nossas palavras como testemunho de fé, da nossa fé. Portanto, queridos, diante de Jesus, palavras destrutivas não convêm. Não convém. O que convém então, irmãos, é ter uma boca redimida, uma boca santa, uma boca que renuncia o prazer de ferir e escolhe abençoar. Você pode dar um amém bem forte, irmãos? Essa deve ser a nossa atitude como cristão, uma boca que libera vida, uma boca que abençoa. Que seja assim no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, anote. Diante de Jesus, outro tipo de linguagem. Diante de Jesus, a murmuração e a ingratidão não convém. Outro tipo de linguagem aqui, irmãos, que não convém é a murmuração. No Velho Testamento, o povo aqui de Israel viu isso. O povo, irmão, de Israel, aquele povo viu o mar se abrir, o maná cair do céu, água sair da rocha, a provisão todos os dias. Mas em vez de gratidão, aquele povo só murmurava, aquele povo só reclamava, aquele povo escolheu murmurar, queridos. E olha, cada reclamação era um atestado de incredulidade. Cada reclamação daquele povo era um atestado de incredulidade. Posso dizer algo para você? Hoje não é diferente. Nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos de tudo, irmãos. Nós reclamamos do governo, nós reclamamos do trânsito, nós reclamamos do salário, nós reclamamos da família, nós reclamamos do carro que nós temos. Nós murmuramos quando chove, se não chove porque se está frio, porque está frio, se está calor, porque está calor. Eu não vou na igreja hoje porque está muito quente, eu não vou na igreja porque está muito frio. É assim, a gente é assim, a gente reclama de tudo. Tempos atrás, muito tempo atrás, tinha uma família, não sei se você lembra, pastor, eu não vou vir na igreja mais porque o ar da igreja é muito gelado. Verdade. Não vou na igreja mais porque o ar da igreja é muito gelado. Olha, irmãos, lembrei disso agora. Irmãos, se você tiver com o ar gelado, esse avisa que a gente dá uma... Não vai embora da igreja, não. Vamos dar uma regulada aí para vocês aí. O Júnior não está aqui, mas tem um pessoal no fundo que dá um suporte aí. Mas não vai embora da igreja, pelo amor de Deus. A igreja é climatizada, glória a Deus. Mas irmãos... Irmãos, onde a murmuração, olha só, onde a murmuração, a fé se esvazia. Onde há murmuração, a fé se esvazia. É importante nós entendermos isso. A esperança se apaga. Quem vive murmurando, irmãos, olha, envenena a família. Quem vive murmurando envenena a família, desanima os amigos, enfraquece a igreja, paralisa a igreja.
Isso é muito importante nós entendermos, irmãos. Você já percebeu isso? Quando uma pessoa, aquela pessoa que só reclama, murmuradora, quando ela chega no ambiente, muda o clima, não é verdade? Você já conhece pessoas assim? Meu Deus, o clima fica pesado. A pessoa reclama de tudo. A pessoa abre a boca e deixa o ambiente ruim. Tudo, nada está bom. Isso enfraquece a família, irmãos. Enfraquece os amigos, enfraquece uma igreja. Que nada está bom. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, em contraste disso, a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Nós estamos aprendendo o Evangelho aqui, a Bíblia. O apóstolo Paulo nos ensina para nós: deem graça em todas as circunstâncias. Aleluias! Deem graça em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18. Paulo dizendo: deem graça em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a gratidão é a linguagem da fé. Quem consegue agradecer mesmo na dor, irmãos, ele entende que Deus é bom, Deus continua sendo bom, mesmo passando dificuldades, mesmo passando por crises, mesmo passando por problemas, ele consegue agradecer, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluias! Glória a Deus! Você pode aplaudir o nome de Jesus, irmãos? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, o que Jesus fez? Ele deu graças. Ele deu graças com 5 pães e 2 peixes. Evangelho de João, capítulo 6, verso 11. Irmãos, na última ceia, diante daquela turma de Jesus, uma turma como eu e você, difícil. O que Jesus fez? Jesus agradece. Jesus tinha na sua boca gratidão. E isso, irmãos, nos ensina que a gratidão, olha, não depende das circunstâncias, não depende do cenário, não, mas depende da nossa fé em Deus, de quem Deus é. Irmãos, é interessante porque notar que a murmuração, ela não apenas entristece Deus, não é só isso, mas ela tampa a nossa visão espiritual, ela cega a nossa visão espiritual. O povo lá no deserto, o povo só vivia reclamando, ocupado reclamando, olhando só para o que não tinha, e eles deixaram de olhar a provisão diária que vinha todos os dias, a provisão diária. Irmãos, deixa eu dizer algo importante para você, porque quem vive murmurando não consegue reconhecer milagres. Até coloquei um dia em nosso grupo essa frase: quem vive murmurando não consegue reconhecer milagres. Sabe por quê? Porque o coração está tomado, o coração está cheio de insatisfação. Olha só que perigo isso. A insatisfação faz isso com a gente. Nós não conseguimos agradecer. Além disso, irmãos, a murmuração ela tem o poder de se espalhar rapidamente. Basta um começar a reclamar que todo ambiente está contaminado. Todo ambiente se contamina pelo espírito de insatisfação. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Que eu e você não sejam pessoas insatisfeitas, murmuradoras, mas que sejamos pessoas gratas ao Senhor, porque Ele é bom, Ele tem sido bom, nós temos mais do que nós merecemos. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Um começa a reclamar, ponto, já virou revolta. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Você imagina só que no Ministério de Louvor tem várias pessoas aqui, André. Aí André coloca a escala lá. Não, vamos tocar essa música, essa música eu não canto. Essa música eu não toco. Não, esse tom para mim não dá para tocar. Imagina a bagunça que não é, irmão. Toma conta. Ao invés de todos olharem por um só caminho, por uma só direção. Lembrei de outro fato aqui agora. Tinha um guitarrista que tocava com nós aqui, não era dessa igreja aqui, da outra ainda. Ele só queria tocar no tom dele. Verdade. Imagina o Louquinho, você tocando guitarra. Não, eu só toco no meu tom. Olha que bagunça, irmão. E tinha um outro guitarrista ainda que ele tocava só no tom dele, meio tom. Se não fosse meio tom, ele não tocava. Verdade, irmãos, é difícil. Eu fui líder de louvor, eu sei que, glória a Deus, nós temos
Um grupo bom aqui agora, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos vigiar. Olha para o seu irmão e fala: vigia, irmão. Vigia. Vigia, porque, irmãos, nossas palavras, olha só, elas podem ser sementes de fé ou de incredulidade. As nossas palavras podem ser sementes de fé ou incredulidade. Irmãos, uma boca agradecida, ela inspira as outras pessoas a confiar em Deus. Aleluias. Agora, ao contrário disso, uma boca murmuradora, ela afasta as pessoas da presença de Deus. Elas afastam. Portanto, irmãos, diante de Jesus, a murmuração e a ingratidão não convém. Aleluias, não convém. O que convém então, irmãos? O que convém é ter uma boca cheia de louvor, de gratidão, reconhecendo que tudo que temos e somos vem do Pai das luzes, o nosso Senhor, o nosso bom Deus. Aleluias, honras, glórias e louvor a Ele. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Estamos juntos? Vamos lá, terceiro ensinamento dessa noite. Diante de Jesus, palavras que edificam convém. Primeiro, diante de Jesus, palavras destrutivas não convém. Diante de Jesus, a murmuração e a ingratidão não convém. E terceiro, diante de Jesus, palavras que edificam convém. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, irmão, se palavras duras não convém, se uma declaração que fere, que machuca não convém, o que convém então, irmãos, é ter uma palavra na nossa boca que edifica, que traz vida. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, verso 29. Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça a quem a ouve. Ou seja, irmãos, palavras, guarde isso, palavras que edificam não são bajulações ocas, não é isso. Palavras que edificam não são bajulações ocas, não são palavras feitas, mas são expressões sinceras, de encorajamento, de consolo em amor. Isso significa palavras que edificam. Porque, irmãos, quantas vezes um simples, mas verdadeiro, olha, eu estou orando por você, não fez a diferença na vida de uma pessoa. Quantas vezes, irmãos, já trouxe força para aquele que está cansado. Olha, eu estou orando por você. Quantas vezes, irmãos, um obrigado sincero. Olha só, um obrigado sincero, irmãos, já reacendeu a autoestima daquele que estava se sentindo fraco, caído, invisível. E a Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos assim. Barnabé, o filho da consolação. Barnabé, ele acreditou em Paulo quando ninguém mais confiava. Ninguém mais confiava. Atos capítulo 9, verso 27. Mais tarde ele acreditou, ele confiou em Marcos, que havia desistido da obra. Ou seja, irmãos, onde outros viram fracassos, Barnabé ali viu potencial. O resultado disso, apóstolo Paulo, o maior missionário da Bíblia, irmãos, da história. Não tem outro maior e melhor que ele. O maior, irmãos, o maior missionário do cristianismo. Marcos escreveu o Evangelho. Tudo porque alguém acreditou neles, tudo porque alguém confiou neles, tudo porque alguém liberou uma palavra de encorajamento. Olha, não desista, não pare, você vai conseguir. Glória a Deus. Irmãos, para quem me conhece sabe que eu sou para frente. Quando eu começo a conversar com alguém, eu já falo: vamos para frente, vamos junto, vai dar certo. Meu irmão, mesmo que está tudo errado, mas vai dar certo. Não desista. Não foi assim, Rafa, com você? A Rafa, quantas vezes vinha chorando aqui: tio, pelo amor de Deus, eu vou parar da faculdade. No primeiro mês da faculdade, tinha mais 5 anos. Não, você vai conseguir, você vai avançar, você vai dar certo.
No final, está aí, se formou, foi na formatura dela, está trabalhando como enfermeira. Glória a Deus, irmãos, não dá para desistir, mas tem que andar com pessoas que levam você para frente. Não fica andando com João ninguém aí, não, irmãos, que não coloca você para frente, não, que só coloca palavras que vai dar tudo errado, que não vai dar certo. Não faça esse curso não, que esse curso aí não dá nada, não dá dinheiro, não vai dar para ninguém isso aí. Não, faça o que Deus colocou no seu coração, irmão. Ande com pessoas que colocam você para frente, que animem você, que orem por você. Isso é importante, irmãos. Queridos, isso mostra que edificar, não existe grandes discursos. Não, às vezes uma frase curta, irmãos, um incentivo, irmãos, pode salvar alguém do desânimo. Um elogio sincero, queridos, pode abrir caminhos. Uma oração feita em voz alta pode alcançar alguém que está do seu lado, próximo de você, pode animar a fé dessa pessoa. Queridos, o cristão foi chamado a ser voz de esperança e salvação a um mundo cheio de vozes de condenação. Eu e você fomos chamados para ser diferentes. E nós precisamos entender também, irmãos, que palavras que edificam, elas incluem também a correção. Palavras que edificam não é só consolo em amor, mas é correção. Mas a correção em amor. Corrigir em amor. Com palavras certas, palavras destinadas certas, corretas. Isso pode salvar alguém, irmãos, de uma queda. Pode salvar alguém de uma queda. Irmãos, palavras que edificam, irmãos, elas mudam pessoas, elas mudam histórias. Talvez você libere uma palavra de bênção que edifique alguém hoje, talvez você não veja o resultado hoje, mas esse resultado é lá na frente para essa pessoa. Talvez você nem saiba, mas aquela palavra que você liberou hoje de bênção produz um resultado lá na frente. E essa pessoa vai lembrar de você: poxa vida, aquela pessoa me abençoou, liberou palavras de vida, me deu direção, me mostrou o caminho, liberou uma chave, mostrou a visão. Então isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Elogie pessoas. Elogie. Sabe por quê? O elogio é bom. O elogio é bom e não custa nada. O elogio é bom e não custa nada. O elogio, irmãos, ele é bom e produz muitos efeitos. A neurociência e a psicologia explica isso, produz muitos efeitos. Olha só que maravilhoso isso, para quem recebe. Portanto, irmãos, se você, que é um homem, uma mulher de Deus, um cristão, comece a elogiar as pessoas. Você já elogiou alguém hoje? Você já elogiou alguém hoje? Você levantou daquele jeito? Esse cabelo aí, meu Deus, esse cabelo aí, essa maquiagem, essa roupa, elogiemos, porque o elogio é bom e ele produz muitos efeitos, produz efeitos terapêuticos. É gostoso quando você recebe. Vamos fazer esse exercício. Se você tem intimidade com essa pessoa que está do seu lado, seu marido, sua esposa, elogie ele agora. Olha que bonito que você está hoje. Você está com o cabelo arrumado hoje. Pode fazer isso, irmão. Fernandão, você está... Dá um sorriso para mim, Fernandão. Olha que bonito, Raul. Eu gosto disso. Elogie, irmãos. Não economiza elogio, não. Né, Mar? Dá um sorriso para mim aí. Olha. Sabe que eu gosto do sorriso do Dani. O Dani, aquele coisa de sorrir, aquele dentes brancos assim. Eu acho que ele está pintando o dente de branco. Eu falei para ele assim: nossa, Dani, mas você está bonito hoje na quinta-feira. Ele fez assim. Eu chamei o Vitor aqui agora. Verdade, irmão, não estou zoando não. Não pode mentir, estou aqui, ó. Falei: Vitão, mas você está bonito, Vitor, você emagreceu. E eu brinquei com ele: você está namorando, né? Ele falou: eu estou mesmo. Putz, joguei um lance aqui, ele falou que... elogio é bom. Elogio é bom. Elogie a sua esposa, seu marido, elogie seus filhos. Quando eu sempre estou elogiando em casa, a Fran, eu falei para ele: Fran, mas esse sapato tá bonito? Ele: tá bonito, vamos embora, tá lindo. Ela vai e troca o sapato. Eu falei: então não adiantou nada. Falei: hoje não adiantou nada elogiar você então, porque ele trocou o sapato. Portanto, irmãos, diante de Jesus, que convém as nossas palavras que edificam. Sabe por quê? Uma frase ela pode ferir alguém, mas uma palavra de vida ela pode curar uma pessoa.
Que eu e você possamos ser bocas de Deus neste mundo, aleluias, bocas de Deus, diante de Jesus. Palavras destrutivas não convêm, palavras que ferem, que dividem, palavras de murmuração, palavras de ingratidão, isso não convém, elas negam a bondade de Deus. Mas o que convém, irmãos, diante de Cristo, são palavras que edificam, palavras que encorajam e palavras que trazem vida, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. A pergunta é, irmãos, a pergunta é nessa noite: o que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Hein, irmãos? Olha aqui para mim. O que tem saído da sua boca? Essa pergunta aqui é para mim e para você. É para nós. O que tem saído da sua boca? Eu não me excluo disso. Nós estamos juntos nessa. Nós somos farinha do mesmo saco. Farinha boa, claro. Farinha boa, mas estamos todo mundo junto. Eu me incluo nisso. O que tem saído da nossa boca, irmãos? Palavras que edificam, palavras de bênção, ou palavras destrutivas, palavras de ofensa. O que tem saído da nossa boca é encorajamento, palavras de ânimo, palavras de vida. Que nós possamos, irmãos, eu e você, ser homens e mulheres cristãos que liberam palavras de encorajamento, palavras que edificam, palavras de vida, palavras de gratidão, palavras de ânimo ao nosso irmão, aleluia, palavras que constroem pontes e não divisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Conta-se uma história, irmãos, conta-se uma história que uma senhora, ela espalhou fofoca de uma irmã na igreja. Claro, irmãos, que isso aí é só história. Isso aí não acontece em igreja nenhuma. Não acontece em igreja nenhuma isso, irmão. Não acontece aqui em lugar nenhum. Claro que é só história. Mas ela, arrependida, ela procurou o pastor. E ela falou: pastor, como que eu posso corrigir esse erro, pastor? Eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Como que eu posso corrigir, reparar esse erro? E o pastor, muito sábio, ele falou: olha, pega um travesseiro cheio de penas, suba até o alto de um prédio, mais alto que você puder, e solte essas penas ao vento. E ela subiu ao prédio e jogou aquele travesseiro cheio de penas no alto daquele prédio. E aí o pastor falou: bom, agora que você soltou essas penas, tente errar a coleira, tente pegar. E aí essa mulher falou assim: mas pastor, como que eu vou fazer isso? Não tem como fazer isso, isso é impossível. E aí o pastor concluiu dizendo: assim também são as palavras, assim também são as palavras, uma vez ditas, não podem ser mais recolhidas. Não podem ser mais recolhidas. Queridos, essa história simples, que enquadra muito bem aqui com esse contexto, nos lembra da responsabilidade que eu e você temos, que nós temos com as nossas palavras, a responsabilidade que nós temos. Sabe por quê, irmãos? As nossas palavras deixam marcas, podem ser marcas de vida ou marcas de destruição. As nossas palavras podem ferir ou podem curar perfeitamente. Que hoje eu e você possamos liberar palavras de vida, palavras de louvor e gratidão em nome de Jesus. Que nós possamos fazer a oração do salmista, Salmo 141, verso 3. Olha só o que ele diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você pode dizer essa oração comigo? Vamos lá? Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vocês estão com medo de falar? Dá para ser mais forte, né? Porque é forte esse versículo, hein? Vamos lá, bem forte? Vamos lá? Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios.
Amém. Glória a Deus. É isso, irmãos, que a nossa fala, que a nossa boca, irmãos, seja marcada pela graça de Cristo. Que o nosso lar, irmãos, olha, o nosso lar, nosso ambiente, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa comunidade, principalmente nas redes sociais, que nós possamos ser reconhecidos como pessoas que falam, que liberam vida. Que as nossas palavras, irmãos, sejam transformadoras e que o mundo possa ver Jesus em nós. Irmãos, esse é o maior testemunho que nós podemos oferecer, aleluia. Palavras destrutivas não convém. O que convém é liberar palavras de amor, de edificação, de bênção, de graça, que nós possamos ser marcados, a nossa vida possa ser marcada com palavras, palavras que edificam, palavras que curam, que constroem, que unem, que restaura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graça e paz, espero que essa mensagem tenha falado fortemente com você no seu coração. Se você deseja receber mais conteúdos como esse, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Gostaria de convidar você também a estar presente nas nossas reuniões, na nossa quinta do Encontro de Fé, às 20 horas, e também aos domingos, às 19 horas, no nosso culto de celebração. Você e toda a sua família é o nosso convidado para estar presente aqui, para louvar e adorar o nosso Senhor Jesus.